Os humoristas Rafinha Bastos e Marcelo Taz voltaram a trocar farpas públicas ao relembrar uma antiga polêmica envolvendo uma piada feita por Rafinha sobre Vanessa Camargo, aquela lá mesmo. O episódio reacendeu desentendimentos pessoais e profissionais entre os dois que trabalharam juntos no CQC. Vamos saber tudo sobre esse caso agora no Plantão do Meteoro com a nossa Daiane Oliveira. Bora lá! Daiane Oliveira, Rafinha Bastos e Marcelo Taz trocando farpa. Como é que é isso? Que briga é essa? E é aquela história mesmo da Vanessa Camargo de lá, ó. Foi até mais. Exatamente, Ana. E não foi só trocar farpas, tá? Foi uma acusação grave que o Rafinha chegou a fazer para o Marcelo Taz. Surpreendeu um pouquinho, porque foi numa linha assim do vocês soltaram a minha mão. Foi uma reivindicação que foi feita pelo Bastos. Infelizmente, esse link, né, o programa, foi um programa da TV Cultura, em que os dois se encontraram. O Rafinha até comentou o seguinte, olha, pelo respeito que eu tenho a você, eu vou falar uma coisa agora, e aí explicou. E a gente vai lembrar também o que o Marcelo Taz sempre falou sobre a tal, entre aspas, piada do Rafinha Bastos. Eu tenho uma opinião diferente da do Marcelo Taz sobre aquilo ter sido uma piada, né? Para mim foi uma forma de violência, porque, para quem não lembra, gente, a fala do Rafinha Bastos foi na linha de que a Vanessa Camargo estava grávida e ele comenta que teria relações com ela e com o bebê. Vou utilizar esse termo para ficar mais suave. Isso, logicamente, gerou um conflito imenso, até porque a gente está numa sociedade que vem debatendo violência sexual contra mulheres e crianças e adolescentes. Então, não foi uma coisa descolada da sociedade. E aí o Marcelo Taz comentou que acha que foi uma piada ruim, que foi uma piada que não teve graça, na verdade. Ele utiliza o termo não teve graça. Para mim, isso não foi piada. E a gente vai ver, eu vou te pedir para trazer a matéria da Fábio Oliveira agora, porque, infelizmente, eu vou repetir, a gente não pode mostrar o debate, porque a TV Cultura não deixa a gente passar, porque vai desmonetizar o nosso corte, mas a gente consegue trazer o que foi dito durante o programa entre os dois. Fábio Oliveira aqui transcreve na coluna dela, por exemplo, que o encontro foi feito no programa Provoca, do Marcelo Taz, na TV Cultura, e aí eles relembraram esse momento vivido na carreira. A polêmica, vou repetir, que para mim não é polêmica, para mim foi uma fala totalmente infeliz do Rafinha Bastos. Eles estavam no CQC, que era apresentado pela Band, em 2011, quando o humorista Rafinha Bastos falou exatamente isso que eu acabei de falar, né, sobre a Vanessa Camargo e o bebê. Na atração, o humorista e o apresentador relembraram o que foi dito naquela época, e o Rafinha falou sobre a sensação de isolamento e a expectativa de apoio dos colegas no auge da crise. E aí Taz reafirmou que achou que a piada não tinha graça e disse que tinha uma responsabilidade coletiva no programa, entre aspas, o que o Rafinha disse. No momento que eu tinha portais falando de mim, arrancando pelo em ovo, que eu estava prestes a ser suspenso, talvez demitido, muito exposto, naquele momento eu esperava que meus colegas tivessem pelo menos me ajudado, me defendendo. E aí Rafinha continuou. Taz, que eu tanto gosto, falou, a piada só não tem graça. E era muito mais do que isso naquele momento para mim. Eu estava perdendo o trabalho e eram repercussões reais. E realmente a piada é sem graça. Foi o que o Rafinha Bastos falou. E aí o Marcelo Taz reagiu. Eu continuo achando ela sem graça, mas estava valorizando uma piada sem graça. Você estava valorizando uma piada sem graça. Tanto que ela ainda é assunto. E isso só te prejudica. E sabe por que você quer continuar? Porque a briga é para ter razão. O Marcelo Taz explicou isso para o Rafinha Bastos. Gente, foi feio, porque isso foi muito na cara assim, do ego, sabe? A briga é para ter razão. Então, assim, já estava feio aí. Só que não parou por aí, porque o Rafinha continuou, Ana. E aí o Rafinha volta a dizer que houve uma caça às bruxas, entre aspas, o que ele respondeu para o Taz. Rolou uma caça às bruxas comigo naquele momento.
Eu esperava, naquele momento, o coleguismo de um cara que dissesse: o Rafinha corre risco toda semana. Ele só fez uma piada ruim, mas a gente está junto e eu vou defender o direito dele fazer como ele sempre fez. Porque quando eu fui suspenso, pediu que eu perdi, eu estava lendo, perdi. Quando eu fui suspenso, os meus colegas não foram lá brigar, meus amigos não foram lá brigar por mim. Ele reclama que não teve coleguismo, não teve amizade, não teve ninguém segurando a mão dele. Só um detalhe, tá, Ana? Eu não sei se ninguém bancaria defender o Rafinha naquele momento, e eu acho que isso é muito na linha do E o Tais Responde, que tinha uma responsabilidade com o programa. E isso vai muito nessa linha do você faz uma piada, você é responsável por uma piada, você não pensou naquela hora ali naquela piada. Muitas vezes essa piada foi escrita. Você sabia a repercussão disso, você sabe como é a nossa sociedade. Então, você realmente aplicaria aquilo ali? E aí, né, a resposta do apresentador, do Marcelo Tais, para o Rafinha foi o seguinte: eu acho que quando se atua dentro de um programa, você tem que pensar em todos que estão lá, não apenas em quem levou um tiro aqui. E aí, né, eles finalizaram ali com um clima muito tenso, porque é o seguinte, eu vou repetir uma coisa, para mim isso não é piada. O Marcelo Tais defende a ideia de que qualquer coisa que você queira falar, qualquer coisa que você ache engraçado, seja considerado uma piada, e que nesse caso a Marcelo piada não... Rafinha. Não, Marcelo Tais também, ele fala que... também, tá. Ele fala que defende o direito de fazer a piada. Tá. E que, nesse caso, esta piada apenas não teve graça. Só que, para mim, isso não foi piada. Entende? Para mim, isso toca em outro lugar. Inclusive, eu vou te dizer uma coisa. Eu não vou concordar com o Monark, porque é impossível alguém concordar com o Monark. Mas o Marcelo Tais falou do Rafinha Bastos no Flow. E a gente vai trazer um trechinho do corte, porque ele explica, e ele tenta explicar essa linha de pensamento dele, mas o que o Rafinha fala é sobre ninguém segurar a mão quando ele estava ali sofrendo ataques. Inclusive, até hoje, basicamente, ninguém segura a mão dele. Esse corte foi feito no Flow, já tem um certo tempinho aqui, mas só que eu vou te pedir para trazer para a gente ver como ele continua se posicionando, por favor. Vamos lá. Da piada, e você fala: não, vocês estão errados, a minha piada é muito foda, você entendeu? Eu acho que essa é a minha visão, eu respeito a do Rafinha. Eu acho que comediante não tem que explicar a piada e nem virar advogado de piada, sabe? Mas ele tem que pedir desculpa por piada? Não, ele não tem que nada. Mas você acha que naquele caso era correto dele fazer isso? Não tem correto. Eu sou muito parecido com o nosso amigo aqui. Eu sou pela liberdade, cara. Liberdade total. Agora, você fez um ato. Vamos tirar até a piada da jogada. Se você está fazendo uma piada, qual é o objetivo da piada? É que as pessoas riem? Aí as pessoas não riram tanto. E criaram uma celeuma, uma briga. É isso, não é? Pode falar, comeu, não comeu. Virou um debate chatíssimo que até hoje o Rafinha alimenta. Eu já falei isso para ele, por isso que eu estou falando aqui. Claro. Já falei isso para ele, inclusive em alguns... Ele me entrevistou já, a gente já falou disso no programa dele. Eu acho um erro, porque o comediante, ele não tem que ser o dono da razão. Ele tem que ser a parte irracional. A piada é uma coisa que de você estar rindo, você não sabe por que você está rindo. É algo que te surpreende. Você tem que parar de querer ter razão e tem que ter graça. E naquele dia não teve, eu não acho que teve graça aquilo, como inclusive passou batido. Só que como ele valorizou, virou. Mas foi porque ele valorizou ou foi porque tentaram cancelar ele de certa forma? Cara, É porque, tipo, quando eu tava vendo essa história acontecendo, eu gostei do que o Rafinha fez. Eu gostei, gostei, mano. Ele não baixou a cabeça pra Vanessa não sei quem, pra esses poderosos aí. Ele manteve a piada dele. Eu achei que foi corajoso. Eu entendo que o Rafinha, ele é um cara que tem... Como posso dizer isso sem parecer babaca? Eu entendo que o Rafinha, ele tem um apreço grande
pelas opiniões dele. Mas mesmo assim, Ele teve trabalho pra produzir essa. Ele procurou, Aham. né, dizer. Você tá querendo dizer que ele é arrogante, não? Ele tem um apreço enorme Cara, pelas então é opiniões dele. exatamente. Pronto. Pronto. Nesse ponto a gente precisa, quer dizer, a gente não tem como concordar com o Monark, mas nesse ponto a gente precisa dizer que o Monark fez um arrodeio muito grande para falar uma coisa que faz sentido. A tentativa do Rafinha, eu não vou utilizar o termo arrogância, mas a tentativa do Rafinha de mostrar que estava certo. E como até hoje ele ainda sofre, né, por não ter recebido aí apoio do Tais e parece que de outros colegas à época. Volta e meia ele fala sobre isolamento, cancelamento no Brasil, tá morando nos Estados Unidos, etc e tal. Coitadinho, né, Ana? Poxa, ele só falou que comeria uma mulher grávida e um bebê, pô, nada demais. Infelizmente. Que chato ficar reclamando disso, né? Pois é, não tem nada de errado. Inclusive, eu vi um comentário aqui que eu achei bem interessante, que é o seguinte, alguém comentando, Marcelo, pronto, aqui. Marcelo, dessa forma que ele utiliza o termo safados, né, se escondem atrás da piada. Eu não vou utilizar o termo safados, mas eu concordo com o Victor Hugo que é dessa forma que pessoas que querem cometer determinadas violências se escondem, utilizando a piada como um pretexto ali para cometer violência. Porque quando você percebe que você está errado, você diz, desculpa, eu errei. Mas isso não foi feito, pelo contrário, ele tenta defender até hoje essa ideia de que estava tudo certo, foi só uma piada. Difícil, né, Ana? E lavou roupa suja no programa do Marcelo Tais, está lá disponível na TV Cultura, assistam, o barraco é bom, tá? Pô, Daiane, é bem aí que eu iria, sabe? Eu vou tentar, assim, ao meu melhor ser compreensiva e dizer assim, que eu entendo a reclamação do Rafinha pedindo apoio dos colegas num momento em que ele se sente atacado, se sente, né, que tava prestes a perder o emprego, né, se sentiu abandonado. Eu consigo acreditar na realidade desse sentimento e até me simpatizar, assim, com isso, sabe? Dizer, pô, foda você sentir que teus companheiros de programa, né, todo mundo vê você se fudendo e ninguém faz nada, né? Dito isso, eu acho que eu vou lançar um curso, Dai. E assim, eu tô dizendo isso, eu te juro que eu não tô dizendo isso com ódio do Rafinha, ou enfim, de quem quer que seja. Será que dá pra gente aprender a dizer assim, galera, errei. Falei um negócio aí que eu, pô, pensando bem aqui, eu passei do ponto, exagerei, não foi legal, pô, vou fazer melhor das próximas vezes, tá? Desculpa, eu realmente passei do ponto. É difícil fazer isso? É muito complicado fazer isso, porque me dá a impressão, e aí peço desculpa também se ele tiver feito isso lá e eu não tô sabendo, tá? Se ele tiver feito exatamente nessa, pedir desculpa e dizer errei e pronto, parou aí. Não tem justificativa, não tem mais nada. Parou aí, só errei. Às vezes a gente erra, todo mundo erra. O negócio é dizer errei, desculpa. Né? Mas não, vem a justificativa, eu quero defender o direito de fazer piada, mesmo naquela fala ali, né, que tinha na matéria que a gente estava lendo, eu queria que meus amigos viessem e dissessem ele tem direito de fazer como ele sempre fez e tudo mais, ou seja, você está insistindo naquilo de que não tem nada errado no que eu falei, é apenas uma piada, eu tenho direito de falar do jeito que eu quiser, eu tenho direito de falar isso porque não sei o que, é muito chato, é mimimi, blá blá blá. E é isso que piorou a situação. É isso que piorou a situação. E sabe o que me deixa mais com vontade de lançar um curso? É o fato de que faz quantos anos isso daí? E a gente. E essa posição continua a mesma. Liberdade de expressão, não sei o que, não sei o que. Cara. As pessoas estão dizendo, mano, não foi legal isso daí, ofendeu uma porção de gente, a pessoa que era alvo falou, mano, isso não foi legal. Custa pro ser humano dizer assim, pô, desculpa. Quando você pisa no pé de uma pessoa na rua, você fala, oh, desculpa, trombei numa desculpa, né? Não, desculpa, mas eu tenho direito de andar na rua e trair você que estava errado. Não,
Só isso, né? Dava para ser resolver, a coisa poderia ser resolvida de uma forma bem mais tranquila, né? De novo, o apoio dos colegas, pedir os apoios dos colegas, eu acho que tá super certo em pedir, mas tá faltando ainda perceber isso, sabe? Que faltou só dizer, mano, às vezes passa do ponto, pede desculpa, baixa a cabeça e continua, sabe? Não dói, não cai, eu ia dizer, não cai o dedo, não cai outras partes também, sabe? Enfim, ficamos por aqui, Dai, que agora eu já tô ficando indignada. Ficamos, Ana, ficamos. Ai, torcendo por um mundo que saiba pedir mais desculpa e parar por aí. A gente volta em instantes para mais notícias do dia. Beijos.